Alison Pamela Bonilla Vasquez nasceu em 7 de novembro de 2001, na cidade de Cartago, na Costa Rica. Quando era pequena, seus pais se divorciaram e ela foi morar com sua mãe, Yendri Vasquez. Elas se mudaram para a urbanização Florencio de Castilho, em Ujarás, no distrito de Caxi, no município de Cantão do Paraíso. Apesar das dificuldades financeiras, Alison nunca passou necessidades e cresceu em um ambiente saudável, tornando-se uma jovem extremamente sociável, simpática e atenciosa. Todas as pessoas que a conheciam a adoravam. Ela e sua mãe tinham uma relação muito próxima, quase como amigas, e Alison a ajudava no salão de beleza onde trabalhava como manicure. Aos 19 anos, Alison levava uma vida tranquila. Estudava no Liceu Henriques, uma escola noturna a alguns quilômetros de sua casa. Era comum os jovens da região frequentarem escolas distantes e caminharem pelas ruas. A garota passava a maior parte do tempo com Harold Segura, seu namorado. Seus dias eram divididos entre a escola, a casa do namorado e encontros com amigos e familiares. Contudo, em 4 de março de 2020, essa rotina foi abruptamente interrompida. Às 17h15 daquele dia, Alison saiu de casa vestindo jeans azul, uma blusa branca e amarela e tênis claros. Pegou o ônibus em Ujarás para ir ao liceu, percorrendo os 5,5 km até a escola com uma amiga. Chegaram por volta das 18 horas, mas descobriram que as aulas haviam sido canceladas. Alison se despediu da amiga e decidiu visitar sua tia que morava ali perto. Ao chegar lá, não encontrou ninguém em casa, então foi até a casa do namorado, onde conversou com a sogra até Harold chegar. Passaram um tempo juntos, até que Harold precisou sair para cumprir um compromisso. Percebendo que já estava escurecendo, Alison decidiu voltar para casa sozinha, sem esperar para se despedir dele. Eram 20 horas quando a garota começou sua caminhada até a parada de ônibus que a levaria de volta para Florencio del Castillo. Cerca de 10 minutos após embarcar, ela recebeu uma mensagem de Harold, que, preocupado, sugeriu que ela esperasse por ele para voltarem juntos. No entanto, Alison desceu na parada mais próxima de sua casa, 40 minutos depois, enfrentando um longo trajeto a pé. A rua estava deserta, iluminada apenas por alguns postes, o que a deixou um pouco assustada. Determinada, ela decidiu caminhar o percurso de um pouco mais de 1 quilômetro que restava até sua casa, enviando uma mensagem para sua mãe, pedindo que a encontrasse em uma ponte a cerca de 500 metros de sua residência. Yendri, sua mãe, concordou prontamente e saiu de casa para encontrar com sua filha no meio do caminho. Enquanto caminhava, Alison notou 2 homens de aparência suspeita seguindo na mesma direção. Acelerando o passo, ela mandou uma mensagem para Harold. Eu estava no ônibus, acabei de descer, tem uns caras meio suspeitos atrás de mim. Vou andar mais rápido porque estou com medo. Harold ficou preocupado e sugeriu que ela pegasse um táxi, oferecendo-se para pagar a corrida, mas Alison recusou, insistindo que estava quase no ponto de encontro com sua mãe. Os homens, percebendo a mudança de ritmo da garota, começaram a andar mais rápido, aparentando querer alcançá-la, e ao que parece, eles conseguiram. Quando Yendri chegou à ponte, não encontrou sinal de sua filha. Tentou ligar para Alison várias vezes, mas não obteve resposta. Com o coração apertado, voltou para casa na esperança de encontrá-la lá, mas a casa estava vazia. A última conexão de Alison no celular foi às 20h40, e Yendri, cada vez mais desesperada, decidiu notificar a polícia sobre o desaparecimento da filha. No dia seguinte, a denúncia foi formalizada e a polícia começou a busca por pistas que levassem a Alison. A primeira pista veio de uma câmera de segurança próxima à ponte que mostrava a jovem caminhando em direção à sua casa às 20h47. Em determinado momento, ela acelerou o passo e desapareceu na escuridão. Depois disso, não foi possível acompanhá-la nas imagens por causa da escuridão e não havia mais sinal dela. A busca ganhou reforço do Instituto de Investigação Judicial e do Ministério de Segurança Pública. Eles vasculharam diversas áreas próximas, incluindo o Lago Caxi e a represa hidroelétrica de mesmo nome. O desaparecimento de Alison mobilizou os moradores locais, que decidiram ajudar as autoridades.
Durante as buscas nas proximidades da casa de Alison, encontraram um par de óculos no chão. Isso era estranho, pois a área havia sido revistada no dia anterior sem nenhum sinal da jovem. Parecia que alguém estava tentando despistar a polícia. Em 8 de março, no quarto dia de buscas pela jovem, mais de 200 pessoas se juntaram à tarefa, fazendo buscas em locais como as falésias do Farjado, na comunidade de Uracha do Paraíso, na estrada entre Caxi e Tucurique. Enquanto isso, pessoas treinadas em rastreamento aquático percorreram o lago da barragem em Caxi em caiaques. As buscas que foram concluídas no mesmo dia, às 13h23, não tiveram um resultado satisfatório. Não havia sinais da jovem desaparecida. Da mesma forma, foram revistadas plantações e pastagens nas comunidades de Ujarás e Caxi. No dia 11 de março, um dos moradores do povoado dirigiu-se à delegacia para relatar algo suspeito que havia testemunhado no dia do desaparecimento de Alison. Por volta das 23h30, ele avistou a garota passando rapidamente por uma rua próxima à ponte. Um carro BMW de cor vinho estava estacionado e começou a segui-la, acelerando cada vez mais. O veículo parou em frente a Alison e ela conversou por alguns momentos com o motorista antes de entrar no carro. Em seguida, o veículo partiu em alta velocidade. Com essa informação, a polícia iniciou uma investigação para localizar esse carro. Eles inspecionaram todas as casas próximas à residência de Alison e no dia 25 de março encontraram a BMW em uma das casas. 4 dias depois, em 29 de março, o Instituto de Investigação Judicial anunciou que o veículo havia sido apreendido para testes de DNA. Além disso, iniciaram uma investigação contra o proprietário, Nelson Henrique Sanches Urenha. Esse homem de 28 anos era conhecido no bairro por ser extremamente reservado e pouco simpático. Os moradores comentavam que ele vinha de uma família peculiar, sobre a qual também se sabia pouco. Alguns o chamavam de Suquia e havia rumores de que ele tinha conexões com gangues locais. Enquanto a polícia procurava evidências para prender o principal suspeito do desaparecimento de Alison, um fato significativo ocorreu. Em 4 de abril, um trabalhador de uma fazenda nas proximidades encontrou a carteira de identidade da garota, o segundo objeto pertencente a ela a surgir misteriosamente. As buscas continuaram e os agentes acreditavam estar cada vez mais perto de descobrir o paradeiro da jovem. No dia 17 de abril, as autoridades confirmaram ter encontrado indícios importantes sobre o desaparecimento de Alison no veículo apreendido, mas não divulgaram detalhes. Em 1º de maio, a Cruz Vermelha costarriquenha uniu-se aos esforços de busca. Apesar do aumento no número de pessoas na equipe, o paradeiro de Alison continuava desconhecido. Nos meses seguintes, a polícia concentrou-se em investigar Sanches Urenha e reunir provas suficientes para incriminá-lo. Finalmente, em 2 de setembro, o Instituto de Investigação Judicial ordenou sua captura. No mesmo dia, Sanches foi preso sem resistência. 24 horas depois, as autoridades revelaram que vestígios de sangue encontrados no porta-malas do veículo apreendido foram comparados com amostras de DNA da família de Alison, confirmando sua identidade. Não restavam dúvidas de que o homem havia agredido a jovem dentro de seu carro. No dia seguinte, Sanches percebeu que não havia mais como escapar. Ele sabia que era hora de confessar seu crime. Procurou seu advogado e se dispôs a colaborar com a polícia, reconstituindo os fatos. Ele relatou que em 4 de março de 2020, enquanto dirigia, viu Alison caminhando apressadamente pela rua. Sanches ofereceu-lhe uma carona, alegando que já era tarde e que os dois desconhecidos nas proximidades não pareciam confiáveis. Alison, confiando em sua boa-fé, aceitou a carona. No entanto, uma vez dentro do carro, ele a atacou e a forçou a entrar no porta-malas. Depois, levou a jovem até uma propriedade de café, situada a 200 metros ao norte do Parque Recreativo Chargá. Ali, ele a forçou a sair do veículo e a conduziu até um local isolado, a 150 metros de entrada da propriedade, onde ninguém podia ouvi-los. Longe de qualquer ajuda, Sanches deu um soco em Alison, causando um ferimento que a deixou inconsciente. Em seguida,
ele a violentou sexualmente. Após o ato brutal, carregou o corpo de Alison de volta ao carro, amarrou suas mãos com um pedaço de pano e fita adesiva e a colocou novamente no porta-malas. Sanches dirigiu até um lixão clandestino em San Jerônimo de Caxi. Lá, ele tirou Alison do porta-malas, ainda inconsciente, e a jogou em um precipício de aproximadamente 450 metros de profundidade, com a intenção de garantir sua morte. O corpo de Alison permaneceu ali desde então. A polícia decretou 6 meses de prisão preventiva para o principal suspeito e, no mesmo dia, se dirigiu ao lixão clandestino para procurar o corpo da jovem. Dezenas de voluntários que acompanhavam o caso pela televisão e ficaram devastados com a notícia se juntaram às buscas. Em 27 de setembro, encontraram uma meia e um sapato que Yendre identificou como pertencentes a Alison. Dentro da meia, havia uma unha que a mãe reconheceu imediatamente, pois havia pintado no salão dias antes do desaparecimento da filha. No dia seguinte, 28 de setembro, um grupo de resgatistas desceu a uma propriedade de café próxima ao lixão, utilizando cordas de segurança e equipamentos especiais de montanhismo. Ao alcançar 93 metros de profundidade, encontraram vértebras, costelas, partes dos membros superiores, ossos da bacia e um fêmur conectado à tíbia e fíbula por cartilagem. Os ossos estavam cobertos de mato, terra e musgo, alguns presos ao terreno. A 8 metros de distância, localizaram um pedaço do jeans que Alison usava no dia do desaparecimento, além de um segundo sapato e pequenos restos ósseos que pareciam pertencer a um braço. O crânio de Alison não foi encontrado, provavelmente por ter rolado para o fundo do precipício devido à sua forma redonda. Os restos mortais foram encaminhados a um laboratório, onde os peritos forenses compararam o DNA com o de Alison. A análise revelou fraturas no tórax e nas costelas, indicando que o corpo havia sofrido traumas compatíveis com o lançamento como descrito pelo suspeito. Isso confirmou tratar-se de um crime qualificado por aleivosia, ou seja, um crime cometido com falsas demonstrações de amizade por parte do agressor, para baixar a guarda da vítima e aproveitar de sua vulnerabilidade. Yendre, apesar de estar devastada pela perda da filha, encontrava algum alívio ao saber que Sanches enfrentaria um julgamento e provavelmente seria condenado à prisão perpétua. Em uma coletiva de imprensa, o advogado dela garantiu que fariam de tudo para que o assassino pagasse pelo crime e recebesse a pena máxima. Embora não pudessem trazer Alison de volta, buscariam justiça por ela. Enquanto aguardavam o início do processo judicial, a família de Alison organizou um funeral. Em 1º de março de 2021, Sanches foi acusado de homicídio. No dia 30 de abril, o juizado criminal de Cartago determinou que ele fosse julgado por um júri e prolongou sua prisão preventiva por mais 4 meses, para garantir que não fugisse. Embora o caso tivesse avançado, ainda restava a parte mais difícil: reunir provas suficientes para comprovar a premeditação do crime e assim garantir a pena máxima. Yendre relatou ao Ministério Público que o assassino já havia se aproximado de Alison antes do crime. Em uma ocasião, a filha encontrou Sanches ao buscar suas primas na parada de ônibus. Ele ofereceu uma carona, que elas acabaram aceitando. O trajeto foi desconfortável, pois ele permaneceu em silêncio. Depois, Alison recebeu uma mensagem no Facebook de Sanches questionando se ela o odiava. Ela respondeu que não, pois nunca haviam conversado. Ele reagiu de forma seca, revelando uma obsessão antiga por Alison. Sanches confessou que estava apaixonado por ela e passava os dias observando-a. Ele sentia ciúmes das amigas de Alison e desejava que ela fosse apenas dele. No entanto, durante o julgamento, o acusado mudou sua versão dos fatos. Ele alegou inocência, afirmando que nunca havia feito mal a Alison e que havia confessado sob pressão policial. Pediu a anulação de todas as declarações anteriores, afirmando que foram feitas sob tortura e pressão psicológica. Porém, não havia mais como voltar atrás. O corpo estava exatamente onde ele havia indicado em sua primeira declaração, e os vestígios de DNA encontrados no veículo o incriminavam diretamente.
A família de Alison deu seu testemunho em uma sala separada, evitando assim o contato visual com o agressor. Apesar disso, Sanchez manteve sua posição e novamente se declarou inocente. Na manhã de 18 de agosto de 2021, os juízes, por unanimidade, condenaram o acusado a 18 anos de prisão por homicídio simples, absolvendo-o da acusação de abuso devido ao estado em que o corpo da jovem foi encontrado, o que impossibilitava a comprovação do crime de violência sexual. A família da vítima, insatisfeita com a sentença, pediu uma pena de até 35 anos de prisão, uma prática comum em casos como esse. A Câmara Criminal do Supremo Tribunal de Justiça anulou a sentença inicial e o caso foi reavaliado para determinar se o crime havia sido cometido com a qualificadora de alevosía. Em novembro de 2021, o Tribunal de Apelação rejeitou os recursos e manteve a sentença de 18 anos. O juiz Franklin Ramírez Monteiro afirmou que o tribunal não acreditava que o crime tivesse sido cometido com alevosía. Apesar da crueldade e violência extremas do crime, faltavam elementos objetivos e subjetivos para qualificá-lo dessa forma. Posteriormente, o caso foi elevado à cassação, onde os magistrados anularam a decisão do Tribunal de Apelação. Até hoje, o caso de Alison Bonilha permanece em aberto. A família da garota espera que o crime seja reclassificado como homicídio qualificado e que a pena imposta seja revista. Vários deputados e deputadas da Assembleia Legislativa da Costa Rica expressaram seu repúdio à sentença. A então presidente executiva do Instituto Nacional das Mulheres, Patrícia Mora Castelhanos, afirmou que o assassinato de Alison Bonilha foi um ato monstruoso que não poderia ficar impune. A deputada Aida Montiel apresentou uma reforma na lei da penalização da violência contra as mulheres, pedindo penas mais severas para crimes de feminicídio. A reforma foi aprovada em 23 de agosto de 2021, mas não alterou a situação do caso de Alison. No entanto, nem todos estavam ao lado da família da garota. Além de lidar com a terrível perda da filha, Yendri teve que enfrentar o cyberbullying. Dezenas de pessoas encontraram seu perfil no Facebook e deixaram mensagens acusando-a de ser responsável pela morte da filha por tê-la deixado andar sozinha à noite. Os moradores do povoado defenderam Yendri várias vezes, afirmando que era comum na região as distâncias entre as paradas de ônibus e áreas urbanas serem grandes, e muitos jovens costumavam pegar carona para chegar em casa. A parcela da população que culpava a família de Alison era mínima. Sua tia relatou que muitas pessoas, tanto do país quanto do exterior, escreveram para ela oferecendo apoio. O caso teve uma grande repercussão na mídia costarriquenha e nas redes sociais. Após a descoberta do corpo e durante o processo judicial, várias manifestações em memória da jovem foram organizadas. Esse caso se juntou ao de outras mulheres que perderam suas vidas em circunstâncias semelhantes, como Maria Luísa Codenho, uma médica anestesista encontrada morta em um quarto de hotel, e Luana Valéria Salazar, uma jovem de 23 anos, assassinada com 7 facadas. O apoio nas redes sociais e nas mobilizações foi um grande alento para a família de Alison, embora a ferida ainda esteja aberta. O namorado da garota concedeu várias entrevistas, onde expressou sua profunda indignação com o ocorrido. Ele contou que a jovem tinha muitos sonhos e objetivos e que Sanchez Ureña havia tirado tudo dela. No entanto, ele também compartilhou a felicidade de ter passado 1 ano e 10 meses ao lado dela, dizendo que a Alison sempre será seu anjo, a melhor amiga e a companheira de vida que ele poderia ter tido. Apesar das dúvidas sobre a sentença do acusado, as investigações do caso foram encerradas, mas algumas dúvidas ainda persistem. O advogado da família de Alison levantou questões sobre a possibilidade de Sanchez ter levado o corpo da jovem até o fundo do lixão sem ajuda. Outro enigma é a identidade dos homens que a perseguiram no dia do seu desaparecimento. Porque Alison aceitou entrar no carro do seu ex-vizinho. Desde que o áudio que Alison enviou para seu namorado viralizou, todos se perguntam se esses 2 homens tinham alguma relação com o macabro plano de Sanchez. Mesmo que não estivessem envolvidos, por que perseguiram a jovem à noite? O julgamento desse caso terminou rapidamente, com uma condenação que deixou a família insatisfeita.
Isso alimenta a esperança de que no futuro esses casos recebam a atenção necessária para garantir que todos os envolvidos sejam presos e cumpram as sentenças adequadas. E esse foi o nosso vídeo de hoje. Eu espero sua opinião a respeito desse caso aqui nos comentários. Eu fico por aqui e até o próximo vídeo.